Olá, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal com o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma videoaula sobre a classificação agora dos triângulos. Uma aula aí a nível de sexto ano, mas antes vamos fazer a correção da atividade da semana passada que foi referente ao assunto frações e a porcentagem. Hoje é a nossa aula número 20 da sequência aí didática que a gente está propondo para vocês, alunos do sexto ano. Então, vamos direto aí para a correção da atividade 19. Então, nossa aula de hoje, nossa aula 20, correção da atividade 19. Vamos direto aqui para a atividade e fazer essa correção. Primeira questão é: quanto vale 15% de R$ 300? Para a gente fazer esse cálculo aqui, basta a gente fazer uma multiplicação desse valor pela fração correspondente a 15%. Veja como vamos fazer isso aqui. R$ 300 que multiplica 15%. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar exatamente o valor correspondente aqui a essa porcentagem. Da seguinte forma, novamente vou repetir, 300 vezes 15% nada mais é do que uma fração de 15 a cada 100. Veja que dá para cancelar 2 zeros aqui de 300 com 2 zeros aqui de 100. Quando eu faço isso, o que vai nos restar é 3 que multiplica 15 sobre 1. 15 sobre 1 continua 15. Fazendo essa multiplicação aqui, 15 vezes 3, encontraremos a solução para a primeira questão. 3 vezes 5 é 15, a 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 daqui, 4. Então, o resultado é 45, pode acrescentar o nome aqui, reais, e encontramos a solução da primeira alternativa. No caso aqui, correta será letra B. Vamos seguir para a questão 2. Uma pesquisa mostrou que 7/10 dos alunos de uma escola têm o voleibol como esporte preferido. Quantos por cento dos alunos preferem o voleibol? Aqui vai ser o seguinte, nós temos uma fração, 7 sobre 10. Se a gente multiplicar aqui, no caso eu tenho que ter uma multiplicação para que resulte aqui abaixo numa fração de 100, que é a porcentagem. Qual o número que multiplicado por 10 dá igual a 100? É o próprio 10. Se você pegar aqui 10 vezes 10, 100. Então, para que não altere o resultado da fração, eu tenho que colocar 10 aqui acima. Lembrando que 10 sobre 10 é igual a 1. Ou seja, não estou alterando o resultado da fração. Estou apenas escrevendo de uma maneira diferente. E aqui é só fazer aquela multiplicação. 7 vezes 10, 70. Aqui nós já fizemos 10 vezes 10, que resultou em 100. Agora, veja que 70 sobre 100 é uma fração que corresponde à porcentagem de 70%. Está aí. A alternativa correta aqui para a questão 2 será a letra E, 70%. Agora, vamos seguir aqui diretamente para a nossa videoaula de hoje, a aula de número 20. Classificação dos triângulos. A classificação dos triângulos ela ocorre quanto aos lados e quanto aos ângulos. Veja aí que se o triângulo possui 3 lados iguais, ele é chamado triângulo equilátero. Quando o triângulo possui 2 lados iguais e um diferente, esse triângulo é chamado triângulo isósceles. E o terceiro caso,
O triângulo que possui os três lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, gente, de acordo com o que a gente viu aí, quanto aos lados, existem aí três classificações: equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero é o triângulo que possui três lados iguais, isósceles, o triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, e o triângulo escaleno é o triângulo que possui três lados diferentes. Partindo aí para a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, veja que nós temos o triângulo que possui três ângulos iguais, ele é chamado de triângulo, não é nem o triângulo com três lados iguais, na verdade é o triângulo com ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Quando o triângulo possui ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, porque ele só possui ângulos agudos. O triângulo ele é chamado de triângulo retângulo quando ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Independente dos outros ângulos, ele vai resultar sempre em um ângulo de 90 graus. Nunca você vai encontrar nenhum triângulo que tenha um ângulo maior que 90 e um que tenha 90, porque aí passa daquela questão dos ângulos, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. O terceiro e último caso, quando o triângulo possui um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Triângulo acutângulo possui ângulos menores que 90 graus. Não tem nenhum maior que 90, sempre menor. Quando ele tem um ângulo, possui um ângulo de 90 graus. Deixa eu colocar aqui. Possui um ângulo de 90 graus, que é o caso aqui desse do meio. Só um detalhinho aqui para ajeitar. Quando o triângulo possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então tá aqui, ó, acutângulo. Possui três ângulos agudos, retângulos. Esqueci esse R aqui, né? E o triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo maior que 90. Deixa eu colocar aqui. Possui tem que consertar aqui. Então aqui possui um ângulo, no caso, maior que 90 graus. Ele é chamado de triângulo obtusângulo. Aqui na questão dos lados, só para relembrar, equilátero, três lados iguais. Então aqui a correspondência 1 para 1, então todos são iguais. Para o triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. E o escaleno, três lados diferentes. Então essa é a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos ver aqui exemplos. Só adiantar um pouquinho aqui. Classifica os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, o primeiro aqui, veja que ele tem variáveis para representar, mas que dá perfeitamente para a gente entender que são lados diferentes. Então, se possui três lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Isso aqui é quanto aos lados, não é isso? E ele é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. Se eu colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, não é obrigatório vir dizendo que ele é de 90. Toda vez que vem esse quadradinho aqui, representa um ângulo de 90. Então, o triângulo é chamado de triângulo retângulo.
É um triângulo retângulo. Então, para não ficar muito extenso, aqui é o nome triângulo escaleno e triângulo retângulo. Para o segundo aqui, na letra B, em relação aos lados, e veja que os lados são diferentes. Então, eu tenho aqui também um triângulo escaleno. Classificação aqui é quanto aos lados. E quanto aos ângulos, veja que ele tem um ângulo maior que 90, tem um ângulo 103. Então, ele é um triângulo em relação aos ângulos, classificado como obtusângulo. Obtusângulo. Então veja que a classificação é bem simples. Basta você entender e não fazer uma mistura aí em relação a essas classificações. Classifique primeiramente quanto aos lados, depois quanto aos ângulos. Se possível, volte sempre aqui na nossa tabelinha aqui, ó. E você não vai errar nenhuma questão sobre esse assunto. Então vamos prosseguindo aqui. Eu marquei aqui já algumas coisas. A prova de sábado, aulas 17, 18 e a 20, que eu estou fazendo agora, será da nossa avaliação. Vamos fazer a classificação aqui para a primeira questão. Aqui no caso é atividade 20, não é isso? Atividade 20 é a atividade que vocês vão responder. Classifica os triângulos quanto aos ângulos. Está aí as classificações quanto aos ângulos. Veja que no mínimo aí duas estão fora porque são classificação quanto aos lados. Eu destaquei aqui na letra A essas duas aqui, mas veja que não tem. Não considere isso aqui porque eu só fiz marcar para dizer que tem duas alternativas e você tem que ter cuidado aqui com a palavra respectivamente. Essa palavra respectivamente, deixa eu destacar também ela aqui, ó. É na ordem que vem dizendo aqui, a classificação dos lados e ângulos, respectivamente. Então, primeiramente você vai classificar em relação aos lados e depois em relação aos ângulos. Tem duas análises para você fazer aqui da questão. Deixa eu colocar os desenhos aqui para vocês entenderem essas classificações aí. Então você vai dizer aí, para a primeira questão, classificar o triângulo quanto aos ângulos. Temos aí 3 ângulos. Vocês vão ver aí e dizer qual dessas classificações refere-se a essa questão. E na questão 2 você vai marcar a alternativa que classifica na ordem, classificação dos lados e dos ângulos, nessa ordem aí, para marcar a alternativa correta. Eu só marquei aqui, mas não quer dizer que a letra A é a correta, certo, gente? É só para dizer que tem duas análises aí para fazer, uma em relação aos lados e outra em relação aos ângulos, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Espero que vocês consigam tirar uma boa nota aí na avaliação de amanhã, ok? Então, até a nossa próxima aula.